A paz do Senhor, amados, bom dia. Nós estamos mais uma vez aqui no nosso templo para ministrar uma palavra de Deus no seu coração, crendo que toda essa tempestade já está se caminhando para o final e liberar uma palavra de vida, de esperança para todos nós. E a gente não vai deixar de cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. A palavra de Deus não para, né? Queremos inclinar nossas cabeças nesta manhã, invocar o nome de Jesus sobre a sua vida, clamar pelo sangue de Jesus sobre a sua família, para que a vontade de Deus seja feita no seu lar, que os céus estejam rasgados sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu ministério, sobre as suas finanças. Orar também pelas nossas autoridades, pelo nosso país, para que a saúde que Deus tem para o Brasil venha sobre ela e que esse vírus seja erradicado, que essa praga seja soprada para longe em nome de Jesus. Nós queremos e desejamos dias normais mais uma vez, mas se Deus tem permitido, que Ele nos ensine o que Ele quer nos falar nesse tempo. Então que nesta manhã nós clamamos para que a vontade de Deus seja feita em nossos lares. Seja abençoado nesta manhã, você, sua casa, né? Tudo que diz respeito à sua família. Oramos por aqueles que estão em necessidade, porque muitos já estão passando necessidade. Oramos, Pai, por aqueles que, como esse discípulo que acabou de passar aqui na igreja, que já perdeu o emprego, que o Senhor possa olhar para aqueles que já perderam o emprego, que estão passando por necessidade. Oramos, Pai, pedindo misericórdia sobre o Brasil e que venha um novo tempo do Senhor para nós. Venha um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, crendo que o Senhor vai fazer muito além do que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Queridos, nós não vamos parar, porque a palavra de Deus é remédio para nós, ela é remédio para nós, e nós temos estudado aqui na igreja aos domingos pela manhã sobre algo que não tem se pregado mais nas igrejas. Nos dias em que atravessamos, não se prega mais, em muitos púlpitos já não se prega mais sobre o arrebatamento da igreja. Infelizmente, não se prega mais. Os motivos são diversos, mas os principais são por temor ao esvaziamento da igreja e a busca pela riqueza material nesta vida. Por que não se prega sobre a volta de Jesus mais nos púlpitos, pelo menos em grande parte dele? É um temor talvez dos pregadores de haver um esvaziamento da igreja e também pela busca de riquezas materiais nessa vida. E aí então se prefere pregar, se prefere falar sobre o quê? Então eles começam a alegorizar as escrituras, começa a haver uma ausência de uma hermenêutica bíblica, como deve haver, um exagero nos chavões eclesiásticos, infelizmente é o que a gente vê, o uso e a miscigenação de textos bíblicos com textos bíblicos fora de contexto. Por que não se prega sobre arrebatamentos? Por causa desses motivos, né? O esvaziamento da igreja e a busca das riquezas. Então substitui-se uma pregação sobre arrebatamento com essas coisas que eu estou acabando de falar. Começa a se dar muita ênfase nas necessidades humanas, como se a igreja estivesse aqui simplesmente para oferecer às pessoas o melhor da vida delas aqui nessa terra. Então se dá muita ênfase nas necessidades humanas. É um foco constante em autoajuda e no bem-estar humano. A gente começa a falar muito em autoajuda, igrejas de autoajuda, e a gente acaba esquecendo de buscar a ajuda do alto, né? Igrejas que se tornaram igrejas de autoajuda, e começa a se dar muita ênfase ao bem-estar das pessoas nessa terra. A gente vê também a ausência das principais doutrinas cristãs. A gente já não vê em muitas igrejas, não estou generalizando, mas a gente já não vê em muitas igrejas pregações como salvação pela graça, perdão de pecados, vida eterna.
a gente já não vê muito falar sobre isso. O foco muitas vezes está na riqueza, na prosperidade. A gente vê uma ausência da pregação de um evangelho genuíno, infelizmente. E a gente vê também uma supervalorização do poder do diabo nesse tempo. E aí a gente deixa de pregar algo essencial, como nós temos aprendido aqui, que o próximo evento escatológico que está para acontecer é o arrebatamento da igreja. E infelizmente em muitos púlpitos não se prega mais isso. Os pastores, alguns pastores, não digo, mais uma vez eu digo que nem todos, ficam com temor do esvaziamento da igreja, porque quando você começa a falar de arrebatamento da igreja, as últimas coisas, são temas que não agradam muita gente. Isso realmente esvazia a igreja. E aí a gente encara também muitos escárnios, muitas zombarias, tipo, Jesus não vai voltar? Será que Jesus não vai voltar mais? Foi revogada a sua vinda? Será que esse tal de arrebatamento é um mito? Quando você deixa de pregar, as pessoas já começam a imaginar: será que esse tal de arrebatamento é um mito? Se é uma realidade, por que ninguém fala mais sobre isso? Se o arrebatamento da igreja é uma realidade, por que muitos púlpitos já não falam mais sobre isso? Cada vez mais está sumindo temas nos púlpitos da igreja, como eu acabei de falar, como salvação, arrebatamento, arrependimento, santificação. E aí a gente vê esses megas pregadores, porque a quem muito é dado, muito será cobrado, querido. A gente vê os megas pregadores já não pregam mais assuntos como esses. E a gente se pergunta o que está acontecendo. Porque ninguém mais fala sobre a volta de Jesus. De contrapartida, a nova geração de crentes é doutrinada a desfrutar o máximo dessa terra. Olha que tristeza. Essa nova geração de crentes que está surgindo, ela é doutrinada a desfrutar o máximo dessa terra e quase não ouve falar de uma vida futura. Essa nova geração de crentes já não ouve falar de uma vida futura, prometida a nós. E aí a gente vê uma geração de crentes superficiais, fracos na fé, que não tem uma visão da eternidade. Não são todos, como eu estou dizendo, mas grande parte dos profetas desse século, estão se contaminando com heresias. A Bíblia fala que no final dos tempos haveria uma coisa chamada ensinos, engano, doutrinas de demônios. E infelizmente muitos falsos profetas estão contaminados com essas doutrinas de demônios, com essas heresias. E suas mensagens já não fazem nenhum sentido bíblico. Seus sermões estão distorcidos e recheados de dogmas. E você vai ver isso em 2 Pedro capítulo 2, de 1 a 3, os falsos profetas ali em evidência. E os temas de hoje nos púlpitos são outros, infelizmente. Querido, eu falo isso com tristeza. Tenho costume de assistir muitas pregações. Vocês sabem que eu gosto muito de ler. E o tema hoje nos púlpitos são muito diferentes. Hoje se fala muito sobre triunfalismo, prosperidade, vitória, determinação, vida com abundância aqui nessa terra. Tudo isso tem cada vez mais tomado conta dos sermões pregados nas igrejas afora. Mas eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, eu tenho uma responsabilidade diante do Espírito Santo, ser um instrumento também, uma ferramenta para preparar a noiva, ajudar a noiva a ser preparada para o arrebatamento da igreja. E assim como João Batista veio para preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus, a igreja, alguns da igreja com manto profético, precisam preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. E quando eu falei de vitória, determinação, vida com abundância, eu creio que esses temas também são bíblicos e têm seus contextos. Agora, o grande problema
eu chamaria até de uma pegadinha, está em trocar o que Deus quer falar nesses últimos dias. Presta atenção nisso. O que está acontecendo é que as pessoas, os pastores, os falsos profetas, estão trocando o que Deus quer falar nesses últimos dias pelo que o povo gosta de ouvir. Esse é um grande desafio, né? As minhas ovelhas, meus discípulos sabem que eu já tenho alertado aqui na igreja. O grande problema é trocar o que Deus quer falar para nós nesses últimos dias pelo que as pessoas querem e gostam de ouvir. O povo gosta de ouvir mensagens triunfalistas, gostam de ouvir sobre prosperidade, gostam de ouvir sobre vitória. Tudo isso é maravilhoso, mas será que é isso que Deus quer falar para nós nesses últimos dias, né? A gente vê pregadores hoje, púlpitos que são massageadores de ego, pastores que estão massageando o ego de suas ovelhas, dos seus discípulos. A moda agora é falar o que o povo gosta de ouvir. Mas e quando a trombeta soar? Sendo assim, manterão os templos sempre cheios. Quando a gente prega, quando a gente começa a massagear o ego das pessoas e pregar o que elas querem e gostam de ouvir, a gente vai manter os templos sempre cheios. E o que nós estamos assistindo nesses últimos dias em nossas igrejas vira um cenário perfeito de conformismo com este tempo. Está um cenário perfeito para se conformar com este tempo, com este século, enquanto a Bíblia diz para não nos conformar com esse século. Romanos 12, versículo 1 e 2, né, nos exorta a não nos conformarmos com esse século. Crentes vivem como se Cristo nunca fosse voltar. Que tristeza! Os cristãos hoje vivem como se Jesus nunca fosse voltar. Esquece o seu real papel aqui nessa terra. Por isso eu creio mais uma vez que, se Deus está permitindo tudo isso também, como nos primeiros vídeos que eu postei, para mim é Deus sacudindo a igreja, acordando a igreja também, para que ela não se esqueça do real papel dela aqui nessa terra, que é de resgatar o máximo de pessoas que infelizmente estão em rumo ao inferno. A gente vê um esfriamento total. As pessoas já não sentem mais a alegria de estarem reunidas para adorar a Deus com uma visão celestial. O amor tem esfriado nos corações. Eu quero profetizar que isso não vai acontecer com você. A alegria de estar junto vai existir no seu coração. Sua visão estará na eternidade. O amor não vai se esfriar no seu coração, porque a gente sabe que tudo isso, né, são sinais do arrebatamento da igreja. O esfriamento do amor, tudo isso que a gente tem falado são sinais do arrebatamento da igreja, do final dos tempos, né, o esfriamento do amor. A apostasia em nosso tempo já é uma realidade. Que tristeza! A apostasia, o cortar relacionamento salvífico com Jesus já é uma realidade no nosso tempo. Em Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, você conhece o texto, o amor de muitos, de quase todos, vai se esfriar. E eu fico me perguntando, onde estão os pregadores da volta de Jesus? Aonde estão os pregadores da volta de Jesus? Por que se calaram sobre essa realidade? Por que não pregam mais sobre escatologia? Quando a gente prega sobre escatologia, não é para espantar ninguém, é para trazer esperança, como nós temos falado. Será que esses pregadores já se conformaram? Será que é o conformismo? Estejamos, pois, apercebidos para esse momento. Abra os olhos, meu amado. Enquanto muitos se envolvem com os negócios dessa vida, tenhamos a promessa renovada. Nesta manhã eu quero que a promessa seja renovada em seu coração, pois é impossível que Jesus tenha mentido. Jesus não mentiu. Jesus está vindo. Eu quero desafiar você nessa manhã de domingo a você olhar para o alto, porque é de lá que vem a nossa redenção.
2 Pedro 3, versículo 13. E Mateus 24, 39 também diz: e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha que coisa, está falando da época de Noé. Este verso fala do conformismo daquelas pessoas que estavam às vésperas do dilúvio. Eles estavam conformados com suas vidas, já não se alertavam mais para a mensagem profética que a arca representava. Não perceberam as evidências e nem deram crédito ao pregador. Ai, meu amado, como isso dói no meu coração. Pessoas não estão percebendo as evidências e não estão dando crédito aos pregadores. É o que o profeta diz: quem deu crédito à nossa pregação? Ninguém deu crédito à pregação de Noé até que o dilúvio veio. E de repente veio sobre eles o fim, e todos foram ceifados por sua incredulidade. Nos dias de Noé é a mesma situação hoje. Como foi nos dias de Noé, é a mesma situação. Muitos estão conformados com isso aqui, se conformaram com isso daqui, esquecem da promessa feita por Jesus, que voltaria para nos resgatar. Eu quero reacender essa chama no seu coração. Uma promessa feita por Jesus que viria nos resgatar. João 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito. Queridos, que essa promessa esteja acesa no seu coração. Jesus vai voltar para nos resgatar. Cadê os verdadeiros profetas? Eu quero profetizar que o Senhor vai levantar os verdadeiros profetas. Onde estão os homens e mulheres de Deus que ainda não se contaminaram? Porque estão calados. O que está acontecendo? Nesses últimos dias o Senhor requer de nós que saiamos de nosso conformismo como verdadeiros atalaias e proclamemos urgentemente para os perdidos: arrependei-vos dessa geração perversa, vinde, pois o tempo é chegado. Que se levante os verdadeiros profetas, que se levante as verdadeiras profetisas. Estamos atentos, pois os sinais da volta de Cristo nunca estiveram tão visíveis. Eu quero repetir para terminar, para não ficar longo o vídeo, porque eu vou mandar pelo zap nessa manhã. Os sinais, da volta de Jesus nunca estiveram tão visíveis, tão claros. Então estejamos atentos aos sinais. Não fique como a maioria, mas esteja atento aos sinais. Se de fato somos o que dizemos ser, discípulos, se você é um discípulo, se você é uma discípula, vamos nos levantar e salvar aqueles que estão à nossa volta, a passos, essas pessoas que estão às nossas voltas, a passos muito largos para o inferno. Então, queridos, fique aqui nessa manhã, essa tristeza no meu coração. Onde estão os pregadores para falar da volta de Jesus? Pois os sinais estão aí. Não se conforme com isso. Os falsos profetas vão pregar o que as pessoas querem e gostam de ouvir. Mas eu volto a dizer, o que Deus está querendo nos falar nesse tempo? Que você esteja atento sobre isso. Nós vamos continuar falando esse ano todo sobre o arrebatamento da igreja, mas que essa chama esteja acesa no seu coração. Os sinais estão aí, Deixa-se queimar. Vamos queimar sim, mas vamos queimar com essa esperança de um dia estarmos para sempre com o Senhor. Os sinais da volta de Jesus estão aí. O arrebatamento está às portas. E nós vamos continuar ensinando a vocês a diferença entre arrebatamento e a segunda volta de Jesus. Logo nós vamos entrar no assunto da grande tribulação. Vamos falar sobre o anticristo, o falso profeta, a besta, o milênio, novos céus, nova terra. Muitos assuntos profundos para que nossos olhos sejam abertos, nosso coração seja incendiado de alegria e que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor para resgatar aqueles que ainda estão cegos, caminhando a passos largos para o inferno. Que o Senhor te abençoe nesta manhã
Deu 20 minutos aqui de gravação, mas pelo zap pode ficar pesado. Teria muita coisa para falar. Meu coração está borbulhando, como sempre, aqui para ministrar a todos vocês. Mas pense sobre isso. Cuidado com os falsos profetas. Aonde estão os pregadores, os profetas, os verdadeiros profetas? Aonde estão eles? Então cuidado com a ausência do Evangelho nas pregações que você está ouvindo. Cuidado com o foco constante na autoajuda. A igreja tem que ajudar sim, mas a gente tem que valorizar muito mais a ajuda que vem do alto do que ser uma igreja simplesmente de autoajuda, oferecendo às pessoas os melhores para que ela possa viver o melhor aqui nessa terra e esquecendo-se da eternidade. Não, a gente não pode se esquecer da eternidade. Como eu sempre digo, eu quero que você tenha o melhor de Deus aqui nessa terra, quero, mas muito mais do que isso, eu quero que você veja Jesus um dia face a face, e se você possa olhar Jesus um dia face a face. O pastor de vocês se esforça muito para oferecer a vocês uma hermenêutica bíblica, uma pregação bíblica firmada nas Escrituras, nos princípios da palavra. Então tem um domingo maravilhoso. À noite nós vamos estar aqui fazendo uma live ao vivo, às 7h30. Se prepare, reúna a família, porque à noite nós vamos estar aqui para ministrar a palavra, mais um culto, vamos estar adorando ao Senhor juntos aqui. E eu creio que nós estamos muito próximos de retornar e voltarmos novamente à nossa rotina santa, à nossa rotina de alegria, de comunhão, de felicidade. Que você tenha o melhor domingo da sua vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. A bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. O Senhor te abençoe, te guarde e te dê um domingo maravilhoso na presença do Senhor.